Olá, bom dia! Hoje é dia 24 de julho de 2025, quinta-feira, graças a Deus, o Senhor nos permite o privilégio de vermos e alcançarmos mais um dia de vida. Espero que você tenha tido uma noite tranquila, em paz, como nós aqui tivemos também. A nossa devocional de hoje tem o texto na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, versos 8 a 11, nesta sequência de abordagem deste texto do apóstolo São Paulo. Ele diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo, como eu já disse, nessa carta tem o cuidado de acertar e ajustar as coisas na igreja ou nas igrejas da Galácia que estavam sendo influenciadas pela tentativa judaica de fazer com que os gentios convertidos à fé cristã se tornassem observadores das tradições, das leis e dos costumes judaicos, inclusive submetendo-se à circuncisão e assim tendo que observar questões ligadas a normas e regras de dieta, comendo isso, não aquilo, guardando determinados dias, estabelecendo normas e observâncias talmúdicas, inclusive, dentro destas diretrizes que fazem parte da cultura e da religião judaica. E agora Paulo então diz a eles: olha, vocês tinham, ou que eram às vezes gentios que se converteram e que tinham a sua vida levada pela idolatria e foram resgatados, e agora estão sendo conduzidos a observâncias e normas novamente e regras meramente humanas que supostamente seriam necessárias à complementação ou à coadjuvância em relação à salvação. Então Paulo vai escrever um pouco pesadamente nesse sentido, mostrando que eles eram antes, o que eram agora e como poderiam estar querendo voltar. Então, primeiramente, Paulo fala da experiência dos Gálatas antes. Diz ele aqui que eles não conheciam a Deus, no sentido de terem a sua experiência de redenção e salvação, de fato, proporcionada por Deus por meio da pessoa de Cristo. E ele diz aqui que eles serviam a deuses que por natureza não são deuses. Então serviam a ídolos. E Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios, vai dizer que o ídolo está ligado a uma forma satânica ou demoníaca de culto. É isso que Paulo diz lá na carta aos Coríntios. Ainda que fossem imagens ou ídolos de animais, etc., coisas assim, mas na verdade eram ídolos, e eles então serviam a estes ídolos, e agora tinham a bênção de servir ao Deus eterno, ao Deus vivo, Criador de todas as coisas. Segundo Paulo, fala do momento deles agora. O que aconteceu com eles? Onde eles estão agora? Qual é a condição e a situação deles? Vejam que ele fala: mas agora que conheceis a Deus, então eles conheciam agora Deus. E aí se torna até mais complicado, porque agora não teriam desculpas a apresentar para tentar excusar-se
na hora do juízo de Deus. Paulo fala que eles não apenas conheciam a Deus, mas sendo conhecidos por Deus, não são estranhos. Estavam ligados aí à realidade de Deus ter estabelecido e entrado com eles numa aliança. Realmente, essa é a realidade. Ora, vocês não conheciam a Deus e nem eram conhecidos por Ele. Agora vocês conhecem a Deus e são conhecidos por Ele. Olha que mudança, que privilégio. Então vocês vão querer, e aí é o terceiro aspecto, voltar a quê? Aos rudimentos. Ele diz aí, ó, como estás voltando outra vez aos rudimentos? Que rudimentos são esses? Quais são as características? Ele diz aí, eles são fracos, impotentes. Fraco, que é a palavra impotente. E pobres, sem riqueza de glória. Vocês estão querendo voltar para uma situação em que, na verdade, não tem a possibilidade de gerar salvação na vida de ninguém, nem na de vocês, nem de ninguém? Vocês estão querendo voltar a uma situação de vínculo a aspectos sem riqueza de glória, da filiação a Deus, da herança que nós temos por Deus em Cristo Jesus? Se vocês querem se propor a isso, a esses rudimentos, cujas características são essas, quais são as consequências? Primeiro, de condenação, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Vocês vão voltar à escravidão. Vocês eram escravos, sejam judeus ou gentios, escravos. Na condição de escravos, vão querer retornar para ela. Por quê? Porque a consistência destes rudimentos, e eu disse que ele disse que eram pobres e sem glória, fracos, qual era a consistência deles? Guardar dias, meses, tempos, anos, guardar regras de dieta, guardar isso, guardar aquilo, e etc. Então era a religião do não fazer, não fazer, não fazer. Paulo diz assim, isso não vai conduzir a coisa nenhuma, senão a ruína de vocês, como ele diz no verso 11, receio que de vós eu tenha trabalhado em vão. Ou seja, o resultado de voltar seria o fracasso. Então, se voltar a esses rudimentos do mundo, de regras exteriores, de fazer ou não fazer, só levará ao fracasso. E aí, é claro, não é uma questão pequena. Então, preste atenção, você que teve a experiência com o Senhor Jesus de salvação, pelo nome dele, não queira voltar. É triste quando a gente conhece pessoas que deixam aquilo que conheceram em termos de salvação e vida eterna. Que Deus o abençoe, abençoe, abençoe todos nós, para que permaneçamos firmes na graça que a nós foi revelada por meio de Jesus. Amém? Amém.